pessoal, estou aqui mais uma vez, Mãe Beth, dirigente espiritual da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o orixá de cabeça. Eu vou pedir a licença a alguns irmãos de outros terreiros, né? Porque eu gostaria de deixar claro que o que eu explico aqui é como a nossa casa trabalha, né? Então, em nenhum momento eu quero ofender ou discordar de outras formas de ensinamento ou de entendimento de um mesmo assunto. Então, eu entendo que a Umbanda é uma religião livre, cada casa trabalha de uma forma e eu procuro explicar da forma que eu aprendi, das casas que eu trabalhei e da forma que a minha entidade passa. Então, hoje a gente vai falar sobre orixá de cabeça. Tem terreiros que, inclusive, nem fala de quem o médium é filho. No entendimento daquela casa, isso não é uma coisa importante. Na nossa casa, sempre que o médium adentra a corrente, é dito a ele de quem ele é filho, os pais de cabeça desse médium. Então, nós temos 3 tipos de orixás. Então, nós temos o orixá de frente. O que é o orixá de frente? É o orixá que te agraciou quando você teve esta encarnação, nessa sua encarnação. O que é o orixá te agraciou? Vamos fazer uma analogia ao signo. Então, por exemplo, se você nasceu em um determinado período do ano, você é regido pelo signo tal, né? Então, o orixá de frente é a mesma coisa. Entende-se que quando você aceitou a sua programação reencarnatória, antes de você voltar para a Terra, entende-se que esse orixá que vai te acompanhar nesta encarnação é o orixá que mais vai te ajudar para você enfrentar as situações que você vai ter que passar nesta encarnação. Então vamos dar um exemplo, um filho de Ogum, por exemplo. Ogum para nós é o orixá da lei, da ordem, né? É aquele que é o grande guerreiro. Então entende-se que a pessoa que nasce sob a influência, sob o apadrinhamento deste orixá, ele vai ter esta mesma vibração, essa mesma característica. Será uma pessoa guerreira, é uma pessoa que gosta de ordem, né? Que é ativa naquilo que ela vai fazer. Então ela é agraciada por esta energia, porque o orixá vai emanar a energia, né, da sua essência nesta pessoa. E aqui na nossa casa você descobre também o pai e a mãe. Então, mesmo que você seja homem, você vai saber quem é o seu pai e você vai saber também quem é a sua mãe, que é o polo feminino, né, da sua essência nesta existência na Terra. Então, vamos imaginar que aí você teve Iemanjá como sua mãe, Iemanjá que te acolheu. Porque onde Iemanjá vai lidar nessa sua vida? Iemanjá é a grande geradora, é a mãe, é aquela que acolhe, é aquela que nos prende às coisas mais da família, mas também é aquela que nos purifica, que nos alivia. Então você também terá essas características. Então esse seria o orixá de frente. Então, quando você adentra para a corrente aqui na nossa casa, você fica sabendo. Como você fica sabendo? Pela entidade chefe. Então, aqui, e como a grande maioria dos terreiros que eu conheço, você fica sabendo quem são os seus orixás de cabeça quando você passa com a entidade chefe deste terreiro e ele vai lhe dizer. Tá certo? Mas nós temos ainda 2 tipos de orixás. Não são muito comentados, mas eles existem também. Então nós temos também o orixá, que é o nosso orixá ancestre. O que seria o orixá ancestre? Quando nós encarnamos pela primeira vez na Terra, então nós entramos aqui neste planeta puros da energia da Terra, então foi a nossa primeira encarnação. Nós recebemos também a influência de 2 orixás, de um pai e de uma mãe. Não na mesma situação do de frente, porque não existia ainda um karma ou um processo reencarnatório. Nós encarnamos pela primeira vez. Então nós dissemos que o orixá ancestre é o orixá da nossa essência pura, do nosso eu interior. Então todos nós temos orixás de frente e temos o orixá ancestre, um outro par de orixá, que na verdade é a nossa verdadeira essência, é o que nós temos dentro de nós, que é o nosso lado emocional.
Normalmente o orixá de frente mostra para as pessoas o que nós mostramos de fora, o nosso racional e nem sempre o nosso interior. Então todo médium possui esse quadrante, 2 orixás de frente e 2 orixás ancestre. Tá? Eles podem tanto ser iguais como podem ser outros. Então, por exemplo, no meu caso, eu nessa encarnação sou filha de Nhansan com Xangô, mas o meu ancestre é Oxóssi com Oxum. Quando você descobre o seu ancestre, raramente, no meu caso foi quando foi pedida a minha coroação, né? E eu fiquei sabendo porque eu tive que fazer obrigações fundamentadas também no meu ancestre, que é a minha essência pura. Às vezes o médium passa por situações onde ele necessita ficar sabendo, então isso também é passado a ele, mas não que isso seja necessário via de regra. Normalmente você fica sabendo só o que é o seu orixá de frente. E nós temos o terceiro orixá, que aqui o Caboclo Sete Pedreira denominou de orixá por afinidade. Então sabe, aquele médium que é muito comum, por exemplo, um filho de Oxóssi. Ele sabe que ele é filho de Oxóssi, ele sente toda a irradiação de Oxóssi, mas quando toca para Ogum ele fica doido. Ele sente o corpo arrepiar, ele sente uma energia maravilhosa e ele não é o seu ancestre, por exemplo. Ogum não é o ancestre desse médium, ele tem conhecimento disso. Ele é filho de Oxóssi, mas ele fica doido quando toca para Ogum. Ele se emociona, enfim. O que nós entendemos, o que foi nos explicado desse caso? Pode ser que esta pessoa, ela pode ter tido muitas encarnações, aonde ela foi por muito tempo tendo o orixá Ogum de frente. E ele absorveu muito esta energia, então isso ficou nele. Então nós costumamos dizer que ele é um orixá por afinidade. Então como se nós tivéssemos nossos pais, mas os padrinhos que também nos são afins, que a gente também tem um amor, tem um carinho, tem uma vibração. Né? Então, para nós aqui na nossa casa, existem 3 tipos: o orixá de frente, o orixá ancestre e o orixá por afinidade. Eu tenho conhecimento que em outras casas se explica de outra maneira, então mais uma vez eu digo que esta não é a verdade de todos, mas é a forma com que eu entendo que é explicado aqui, e eu espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa casa nós utilizamos fitas para os médiums. Então tem casa que, por exemplo, para proteger a cabeça, para proteger o ori, para centralizar o médium aí na sua concentração, usam os panos, né? Para as mulheres o turbante, os homens aquele chapeuzinho. Aqui nós usamos fitas. Então, por exemplo, aqui um filho de Ogum, que para nós é vermelho, usa uma fita vermelha, porque ele é filho de Ogum, com pedras na cor da mãe, então no caso aqui Iemanjá. Então essa seria uma fita de um filho de Ogum com Iemanjá. No caso da mulher, nós teríamos aqui uma fita amarela, que para nós representa a mãe Nhansan, e a filha é filha de Ogum, então ela é uma filha de Nhansan com Ogum. Então na nossa casa nós utilizamos desta forma para determinar e mostrar para a pessoa de quem o médium é filho. Então isso também vai variar de terreiro para terreiro, não tem o certo nem o errado. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez por vocês me darem a oportunidade de eu passar os meus conhecimentos. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Um beijo no coração de todos.